Isto é. Como é que é projeto e canecos? Projetos e canecos. Projetos e canecos. É que não está Aí a agora passar. escreves, é? O teu diáriozinho? Querido diário! Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast oficial do Projetos e Canecos. Primeiro oficial, é verdade. O primeiro. O podcast onde três amigos decidiram se juntar para falar sobre projetos e chamar um convidado. E o nosso primeiro convidado é um ilustre, o gentleman, o fantástico Major Sénior. Alberto Silva. Yes! Parabéns, Tiago. Entusiasmo. Conseguiste enganar no nome Consegui. do primeiro convidado do primeiro podcast. Não se enganou no nome, apenas em 50%. Temos que ser corretos. Eu disse ao apelido é Sousa. Eu disse ao Alberto Silva. Mas havia o Carlos Alberto Silva, grande treinador do Porto. Grande treinador do Porto. Alberto Silva. Vai, então, um brinde ao Alberto Silva. Yes! Anda disfarçado de Sousa, treinador. E estamos em confinamento, que não quer dizer que não se vê o Superboc. Ai. Corona. É verdade. Não se pode dizer as neiras. Alberto, como é que te sentes aqui por ser a cobaia deste projeto? Eu poderia dizer que me sinto honrado, mas não. Porque a razão de ser o primeiro é uma questão de ordem alfabética. E portanto vai daí, como diria o outro, vai daí e cá estou. Podemos dizer que toda a tua vida é quase um portfólio. Falar em portfólio. Eu não disse de quê, é um portfólio. E em cada década que Carregado de viveste, issues. em cada década que viveste, tiveste uma série de programas também. É um facto, é um facto. E Estou impressionado, Tiago. se reduzirmos esses programas a cada ano, isto dá um projeto por ano para aí, não? Se calhar mais projetos por ano. E sempre casado com a mesma mulher, mas apesar de tudo, Isso é que é um grande projeto, sim, senhor. 26 anos de projeto, uma coisa maravilhosa, com ou sem máscara. Tu partilhaste connosco uma enorme variedade de aventuras ao longo da tua vida. E só a tua página inicial vai preencher aqui os 30 minutos ou 40, vamos ver quanto tempo é que isto vai dar. Okay. E é sem sombra de dúvida muito interessante. Vamos fazer aqui um brinde a nós, então. Um brinde a nós, que é para. Estamos a começar que é bem. para Isto relaxar está bem aqui, vamos desconfinado. relaxar aqui a nós, vamos relaxar. Acho que é o segundo brinde que fazemos e não dissemos nada já. Precisamente, agora sim, agora é certo. Nasceste no Porto, vives no Porto e és do Futebol Clube do Porto. Isto aqui é um Impressive. triple crown acerca Não do vives bem Porto. no Porto, não é? Não vives meio, não é? Meio Porto, meio Lisboa. Ah, ok, sim, em termos do que sim. O que é que estás a fazer agora, atualmente? Ora bem, Lisboa para mim faz um bocadinho parte da minha vida e por isso a importância, porque quando estive no meu primeiro estabelecimento de ensino superior, que foi a Academia Militar, 6 anos, reprovei um, vivi em Lisboa. E também quando agora concorri a estas funções interessantes e de alguma maneira os enganei e fui aceito, também estou de aproximadamente 4 meses a viver em Lisboa e em termos profissionais. Foi em termos de formação, tinha os meus 20 anos e agora já com a primeira metade do século preenchida, vamos então tentar continuar, não propriamente em Lisboa, uma zona mais interessante, que é Carcavelos. Carcavelos. Ok. Carcavelos. Logo nós que estamos aqui perto do Rio Douro, não é? Mas E isto, o mar é muito importante. Dizias há pouco esta questão de uma aventura e tal, mas sempre no mar. Porque também no outro sítio onde vivi, mas embora menos de um ano, cerca de 9 meses, que foi nos Estados Unidos, eu ao fim de semana, não sei se aqui ninguém é do género feminino, mas há quem diga que estas coisas, os símbolos ajudam a explicar muita coisa. E por ser escorpião, aparentemente, há uma necessidade de muita proximidade de grande água. Se calhar também para os lavar, não sei. Mas a verdade é que nos Estados Unidos, aos fins de semana, eu fazia 200 e muitos quilómetros só para ver o mar. Numa fase inicial sozinho, depois numa fase mais avançada, devidamente acompanhado. E o mar é uma coisa que me faz falta. Estavas aonde? Nos Estados Unidos? Estava num espaço físico que tinha 40 mil pessoas, que se chama Fort Gordon, os fortes, que em Portugal é o equivalente dos quartéis.
quartel, não é? São pequenas cidades. Não é? Aliás, há espaços físicos que são cidades e condados nos Estados Unidos que são constituídos principalmente pelo forte. E esta Fort Gordon, que era a escola de comunicações do exército americano, era e é. Aliás, curiosamente, depois, se calhar detalharemos isso mais à frente, quando fui para a FASEC, quando construiu de raiz, de greenfield, uma fábrica. Os Estados Unidos é uma coisa imensa, não é? Tem imenso território e tal. E foram escolher logo um sítio também a 200 e tal quilómetros do Fort Gordon. E portanto, quando lá voltei, passado 2 décadas, basicamente voltei aos sítios que tinham sido icónicos naquele período de 9 meses que eu lá passei. Sim, mas Porto nascido, na Lapa, Porto criado, e realmente do Futebol Clube Porto, até porque tem a ver com as tradições familiares e de alguma maneira com as raízes e tal. E somos todos do Porto, a não ser a minha irmã, que descambou um bocadinho por causa do casamento e anda mais ali pelas zonas do Braga. Sim. E aí vem o teu primeiro projeto em que tu derrapas. Então tu querias ser ortopedista e viras militar. Como é que isso acontece? Eu tenho 56 anos, não é? Que é uma coisa que é difícil vocês imaginarem. E portanto sou do tempo em que começaram a aparecer aqueles textos psicotécnicos para perceberes mais ou menos, quando estás ali com uns 15, 16 anos, o que é que tendencialmente irás. Eu também fiz isso. Pois, Mas na altura não existia muito. Não é? Mas a mim não me deu ortopedista. Na minha fase deu ciências. Deu ciências. Ciências ortopedista. Não, tudo tem a ver com tudo. E eu era um gajo torto das pernas. Agora sou torto das ideias e do raciocínio. Na altura tinha aquilo que se chamava, não está a esquecer agora, tem a ver com a idade, mas tinha um problema em que os meus joelhos se juntavam um pouco. E, portanto, numa fase inicial, eu era muito frequentador do médico ortopedista que tentava, e acho que com algum sucesso ele teve, evitar que com o crescimento essa dificuldade se fosse acentuando. E talvez por aí, ciências e depois a ortopedia dentro da medicina. Mas é evidente que não tinha média, ainda fiquei um ano à espera, e depois, conforme enfim, era próprio na altura, vocês também não são desse período, felizmente, o serviço militar era obrigatório para todos os machos. Era mesmo assim. Aliás, o serviço militar era 18 meses, ano e meio no mínimo. Havia algumas especialidades da Força Aérea e da Armada, da Marinha, que podiam chegar a 2 ou 3 anos. E era um problema grande quando terminavas, como era o caso, não é? Terminavas os estudos de ensino superior e depois para encontrares, em termos de recrutamento e seleção e emprego, aquilo que te perguntavam sempre, serviço militar, estava ou não estava cumprido. Se não estivesse cumprido, era um inconveniente. Nenhuma entidade empregadora te queria para passar uns meses, estás um ano e meio fora. E, portanto, este foi o meu drive grande. Já que não vou conseguir ter média para entrar em medicina, fico aqui um ano a aguardar e despachar o serviço militar obrigatório e fui para a Força Aérea, para a Polícia Aérea. Uma coisa impressionante. Espera, mas como é que funciona isso, o serviço militar obrigatório? Tu eras... Ofereci-me como voluntário na altura. Para um determinado... Ofereci-me como voluntário, que era para, no fundo, já que ia estar aquele tempo à espera para conseguir médias e tal, aproveitar para melhorar. Como é que isso liga com a academia? Como é que vais parar a academia daí? A academia é uma circunstância fortuita. Eu não tinha qualquer tipo de vocação aparente. E depois, efetivamente, olhando para trás, também não. Nem tinha ninguém familiar que tivesse sido militar enquanto de carreira. Surgiu de uma maneira muito simples. Eu, portanto, como vos disse que estava na Força Aérea, estávamos em Tancos. Sei, conheço. E houve alguém, sim. E, aliás, surgiu agora aquele problema, exatamente. Havia a base de escola de tropas paraquedistas e nós estávamos na base aérea de Tancos, que era dos Alouetes e tal, uma coisa assim engraçada. E as bases aéreas, para ter uma noção, a Força Aérea foi o último ramo das Forças Armadas a surgir, só surgiu em 1950 e tal. Enquanto o Exército e a Armada surgiram no princípio da nacionalidade. Exatamente, a Marinha. E tem muita ligação com os Estados Unidos, portanto as bases aéreas ainda hoje em dia são um paradigma daquilo que é um estabelecimento militar muito bem escalonado e feito à medida e com muito boa capacidade. Portanto, as bases aéreas tinham realmente muito bom aspecto, estava-se lá muito bem. Só que estavas sempre isolado, como é próprio das bases aéreas, estás isolado da civilização. E houve um conjunto de fulanos. Vamos a Lisboa fazer os concursos para a Academia Militar. Sei lá o que era a Academia Militar. Mas Lisboa, 3 dias. Opa, mais uma vez, é difícil para vocês, mas princípio dos anos 80, ir a Lisboa. Lisboa, de facto, era muito diferente do resto do país. E não se ia com facilidade, quer dizer, não havia autoestradas.
Eu tinha ido com 19 ou 20 anos um par de vezes a Lisboa, portanto 3 dias em Lisboa para fazer provas para a Academia Militar, só por isso valia a pena. E portanto fui porque ia 3 dias a Lisboa, não propriamente com aquela intenção de realmente fazer as provas para a Academia. Mas a verdade, dizer-vos, fomos 12, tudo à procura das noites de Lisboa e daquelas aves raras ali da Avenida da Liberdade que na altura lá existiam, e de facto só ficámos 3. E destes 3, 2 existiram num período de um mês na Academia e acabei por ficar eu. E portanto fui mesmo militar por acaso. E depois escolhi o exército, claro. Tu, enquanto, por exemplo, na Academia já sentiste que lidavas com projetos? Ou ainda era algo muito de formação? É uma universidade, não é? Pois, É um estabelecimento militar de ensino superior, sim, e o grau de licenciatura. Sim, Tiago, pela seguinte razão, e esta poderá ser, nós aquilo que fizemos na PVS consolidou muito e criou ali uma estrutura até mental e não só, que nos ajuda a sistematizar, a meter nas gavetazinhas o que é necessário para aquilo que a gente designa que é o projeto, que tem princípio, meio e tem sempre um fim. Mas esta coisa, naquilo que tem a ver com a vida, mesmo quando és mais novo, circunstancialmente estiveste na Academia Militar, mas depois há uma altura em que tens que fazer uma opção, e a opção é para ti um projeto. E realmente, perante as circunstâncias que tens que fazer uma seleção. Portanto, quando tens ali qualquer coisa para escolher e fazer uma seleção da maneira como depois vais escolher, o que vais escolher e por que razão, com que objetivo, podes dizer que sim, há um projeto. E de facto eu tive um projeto a mim próprio, embora não seja muito dado, sou muito de deixar ir pela corrente e pelo flow. Não me tenho dado mal, tenho tido sorte eventualmente, mas apesar de tudo a coisa não tem corrido mal. Mas o escolher o curso dentro da Academia Militar que queria frequentar foi determinante para o restante da vida. Por coincidência, eu queria ser cavaleiro. Porquê? Porque os cavaleiros são os gajos, pá, narizinho empinado, não é? É tipo o Futebol Clube Porto do futebol. É os gajos dos cavalos, é os gajos que andam com bota alta. É o Salgueiro Maia, sabem o Salgueiro Maia? Que se não fosse o Salgueiro Maia, claro. Nesta altura, se calhar o 25 de Abril não tinha acontecido da mesma maneira. São, como se costuma dizer em gíria militar, os cagões da tropa. Eu queria ser, mas de uma maneira menos intuitiva e um bocadinho mais organizada, e isso tem a ver com a parte mais estratégica daquilo que possa ser considerado aquilo que é um projeto, realmente escolhi comunicações, que em termos militares chama-se transmissões. Por 2 razões. Uma, porque a escola era no Porto, a Escola Prática de Transmissões era no Porto, em Arca d'Água, entretanto... Era, mas já não é. Chegou a ser na circunvalação naquilo que era um regimento de infantaria, e agora também já não é, porque agora tudo que são as escolas juntaram-se em Mafra, no convento de Mafra, chamam aquilo as escolas das armas, mas realmente era para poder vir para o Porto, e essencialmente eu já na altura pensava que com certeza não iria fazer daquilo toda a minha vida profissional. Que geralmente os padres, os militares ficam até ao fim, não é? Embora possa ter alguns pecazinhos, mas ficam até ao fim. Mas realmente para poder ter alguma coisa mais técnica que me permitisse depois dar um salto para a vida civil, também a escolha da área de transmissões, embora em termos de perfil fosse um bocadinho total demais para mim, mas ajudou-me, e depois no restante da minha vida, como disse há pouco, profissional, foi uma decisão que foi importante e foi ali o toque que fez a diferença. Não querendo usar clichês, muitas lições aprendidas durante o serviço militar. Foi. Uma delas é saber o que é que não queria da vida. Ver que nem sempre aquilo que é fácil da vida é aquilo que convém. E que muitas vezes, isso tem muito a ver com o projeto, é o risco. Tu realmente olhas para aquilo que possa ser o risco, fazeres a respectiva avaliação com os dados que tens na altura e seres capaz de dar o salto, é fundamental, e isso é que faz a diferença. Claro, depois no final, como diria o outro, não é próprio nós no final do jogo, não é? No final é que tu vais ver se realmente a aposta foi boa ou foi má, mas se de facto ficas ali um bocado quieto e parado e te tentas otimizar dentro do mesmo sistema, não é? Eu podia, dentro da vida militar, ter adotado um tipo de comportamento e de empenho naquilo que fazia nos diferentes cursos que determinam aquilo que vai ser o teu futuro enquanto promoções e funções que ocupa, de tentar otimizar aquilo. Mas não, realmente a ideia foi aproveitar o bom, e o bom foi, digamos, a reforma que pedi com 38 anos. Não? Foi a grande sacanice que eu fiz ao Estado, mas é o Estado Social que nós temos, é o Estado Social que eu aproveitei e que me alavancou para outros projetos, sim, a partir dos 38. Então, e andando um bocadinho para trás na tua experiência na área militar, tens aí algum exemplo de algum bom projeto, um projeto interessante que tenhas participado ou que queiras partilhar aí com os nossos ouvintes, já que ainda não falámos nisso? Pois, também é verdade. Falta-nos aqui um bocadinho esta componente mais técnica. Em termos militares, projetos,
é algo que o que caracteriza a instituição militar não é propriamente o trabalhar por projetos. Trabalha um bocadinho mais por rotinas. E dentro das rotinas elas mecanizam-se e consegues, como dizia há pouco, otimizar muitas das coisas que fazes. Portanto, fazes não de forma intuitiva, mas de forma treinada. E, portanto, é o treino. Algo que tenha feito, que tenha fugido um bocadinho deste paradigma e que também foi escolhido por mim e que também me ajudou depois um bocadinho mais em termos futuros, foi estar ligado àquilo que era a parte das auditorias, em termos militares chamam-se inspeções, daquilo que são os diferentes encargos operacionais, isto é, a componente militar que está mais ligada à atividade militar propriamente dita, não é? Em situação de conflito militar, realmente são aqueles que têm que ir para a linha da frente. E sim, e eu aí consegui, enfim, juntamente com o espaço que me foi dado e com as condições que me forem dadas, criar um paradigma de avaliação daquilo que são as características dos encargos operacionais de uma maneira que depois pode ser replicada. Portanto, se quisermos foi, digamos, um produto operacional, um deliverable que se deixou ficar, é um formato tipo que permitiu fazer uma avaliação capaz e não apenas qualitativa daquilo que é a condição militar em termos de componente operacional. Portanto, tu criaste uma espécie de processo de avaliação. Precisamente. Processo, ok. Sim. Okay. E aqui neste pequeno projeto, como é que tu comparas, depois já falas um bocadinho mais à frente do teu percurso profissional na vida real ou civil? Na vida a sério. Na vida cá fora. Não querendo aqui. Não, é que é preciso trabalhar para ganhar. Como é que tu comparas aqui um projeto militar ou das Forças Armadas ou do Exército em específico com um projeto da vida mais na vida cá fora. Em termos de deadlines, de prazos, de rigidez, como é que isso... Eu diria que há aqui uma diferença fundamental e que é básica no sentido que depois tudo o resto é determinado por isso. As variáveis que existem em termos de estrutura militar não são tão flutuantes, nem têm tão grande amplitude como têm daquelas que são a vida civil. A vida civil, de facto, enfim, a estrutura que produz a riqueza tem muitos inputs e esses inputs podem variar com muita rapidez e com muita facilidade. A dimensão dessas variáveis é muito elevada. Em termos militares, não. Se há coisa que define a instituição militar é tentar reduzir ao mínimo, e isto é uma virtualidade de facto, o risco. E tu diminuis o potencial de risco conhecendo melhor as variáveis possíveis e controlando essas variáveis, pelo menos aquelas que são mais importantes. Tens menos variáveis. Tens menos. Influências externas, pelo menos, tens menos. Tens menos. E depois agarras-te muito àquilo que é, digamos, o basilar daquilo que é a instituição militar em termos daquilo que é o seu produto, e o seu produto é, de facto, a componente militar que entra em operações militares, que é, encontras sempre 3 modalidades de ação. E, portanto, todo o teu esquema mental, teu e do teu Estado-Maior, o Estado-Maior, se quiseres, é a equipa de projetos, é garantir que realmente escolhes e selecionas em função do que entendas que são aquilo que são as informações que recebes, 3 cenários. E para os 3 cenários preparas 3 modalidades de ação. E, portanto, o que te vai aparecer, se todo esse estudo prévio estiver bem feito, é alguma coisa que se vai encaixar no cenário A, B ou C. E para o A, B ou C já sabes exatamente o que vais fazer e é seguir em frente com aquilo, com as vantagens e com o inconveniente. Mas não há grande espaço para que as coisas sejam inventadas e sejam alteradas. Plano de contingência, não é? Também pode ser. E até porque no serviço militar, um dos grandes riscos é precisamente a perda de vidas humanas, ou seja, preciso ter muito... Há essa parte da ética, sim, mas eu diria que o componente da vida humana não é tanto esta questão, tipo, da vida humana por si, também é, com certeza, mas é pelo ativo que tu perdes. Porque um carro de combate chamado tanque, uma peça de artilharia, tu podes substituir se a tua logística te permitir a substituição. O capital humano, de facto, ao desaparecer, não tens. E, portanto, para além daquela questão de ética, de morrerem muitas ou poucas pessoas, a grande questão, e isso aconteceu muito em termos soviéticos, por exemplo, não só, é realmente preservares o ativo humano, porque esse não consegue substituir. Todo o resto depende da logística que tenhas e da capacidade de produção. Se não tiveres capital humano, e, portanto, há de facto essa grande necessidade de o preservar, mas eu diria que é por uma razão menos
menos moral. Menos humano e mais... Mas dirias que hoje isso mudou? Esse paradigma de capital humano, a maneira como é sempre da mesma fazemos maneira. a guerra? É sempre da mesma maneira, não. Isto é confidencial. Os estudos de Estado Maior que se fazem não se consideram as vidas humanas pelo ser humano. Por muito interessante que seja, e os heróis são importantes, mas são importantes numa tentativa real de motivação da força, não é? É a motivação, a liderança, o estudo da liderança, de facto, é qualquer coisa de basilar. Mas é potenciares. Tu sabes que uma arma dispara, facilitando, uma arma dispara não sei quantos tiros por minuto. É aquilo, desde que não grave e tal. Okay. O ser humano, tanto mais poderá ser potenciado, quanto mais excitado estiver. E é preciso manter essa excitação. Tu achas que no contexto militar, então, a liderança pode ser uma espécie de influenciar as pessoas a fazer aquilo que tu queres? Um comandante, um chefe militar, tem uma componente técnica que eu diria que é simples, porque essa é aprendida nas academias e nas escolas e nas aulas de tática, e essa é relativamente imutável. A forma de encontrar a informação, de a ter e de colocar os tais cenários, toda a diferença, eu diria 70%, o resto é pacífico, tem a ver com as características de liderança que ele tem, que é para, mais uma vez, potenciares aquele ativo que é o ser humano. E nós sabemos, e vemos isso no futebol, não é? Agora é ir buscar os jogos de ontem, não é? O que está a acontecer com Laje nos últimos jogos, não é? E apesar do Porto também ter tido, pós-Covid, nestes jogos também resultados fracos, mas tu vês a postura, a maneira de estar do Sérgio Conceição é de facto diferente do Laje. Apesar é uma pessoa diferente. É também uma pessoa diferente. Não sei nem se isso é mais mas estás a ver, a liderança realmente é muito importante quando estás com um gajo à frente. Eu não acredito que a equipa do Benfica seja pior. Não interessa. O futebol é um bocadinho difícil. Mas sim, o fator de liderança e nós podemos dizer que a liderança se aprende. Sim, mas nitidamente nós temos essa noção, que eu que sou bastante, que tenho mais anos que vocês, mas há traços que de facto dependem das pessoas. E esses traços que dependem das pessoas, em alguns comandantes e alguns generais, fazem sentir de uma forma diferente. Não é coisas que de facto tenhamos possibilidade na PBS ter ali qualquer coisa que nos diga ajuda-nos a chamar nomes às coisas. Mas elas de facto estão cá dentro e dependem de facto de nós e daquilo que são nossas características intrínsecas, não é? E que tem a ver com as aprendizagens que temos ao longo da vida, o processo de aculturação, etc. Se me permites, Nuno, só fazer aqui uma pergunta também um bocado sobre a questão da liderança, tem a ver com a comunicação. Eu tenho muito interesse, estando tu nos Estados Unidos da América, e sabendo que um gestor de projeto, por norma, dizem estatísticas, passa 90% do seu tempo a comunicar, como é que tu sentes que essa comunicação nos Estados Unidos da América ocorreu quando comparado com Portugal? Tu lidaste com americanos, tiveste que liderar americanos, ou americanos tiveram que liderar a ti? Como é que... Não, eu estive nos Estados Unidos estive numa situação que era uma situação de ensino e, portanto, nós tínhamos, para além dos americanos, 12 alunos de nacionalidades diferentes, um aluno a representar cada país, e depois estávamos numa turma de 40 e tal pessoas e, portanto, tirando os 12, o restante eram os americanos. Naturalmente, como aquilo é muito grande, eles têm 2 turnos. E, portanto, estamos todos em ambiente escolar. Mas sim, por vezes tínhamos trabalhos de grupo. E a questão, e tu dizes bem, a questão comunicacional é uma questão fundamental. A primeira dificuldade, logo, é a dificuldade linguística. Isto é, aquilo que representa a facilidade que tens em te exprimir e em comunicar na língua local, que é um problema. Ou na língua comum. Na língua que seja utilizada, que naquele caso é o inglês americano. E isso eu notava, com as outras 11 nacionalidades, a grande dificuldade, por exemplo, que tínhamos lá na altura, os venezuelanos ainda estavam com o antigo regime, etc. Portanto, tínhamos alguns alunos com dificuldade em se integrarem, aqueles que vinham do antigo Bloco de Leste, com dificuldade em integrarem porque o inglês não era fácil. Por exemplo, um dos alunos era israelita. Os israelitas falam muito bem inglês, até porque muitos deles vieram da diáspora e, portanto, inglês para eles é muito fácil. Queria logo ali uma facilidade, tanto sim, a comunicação é fundamental. E o primeiro passo, quando estás em ambiente multicultural e fundamentalmente multinacional, e a questão multicultural também é importante, é fundamental, é a língua, a comunicação. Esta questão do multinacional é importante porque, por exemplo, não era da minha turma, mas houve turmas e havia casos que muitas vezes eram utilizados como lições aprendidas e como exemplos, que eram os países árabes.
as pessoas dos países árabes eram lá colocadas, na Arábia Saudita, por exemplo, os Qatares e tal. Eles tinham imenso dinheiro. Portanto, cada um daqueles alunos tinha, de facto, imenso dinheiro, compravam aqueles carros americanos enormes, etc, etc, aqueles buicos todos e tal. E tinham a noção das mulheres, que era uma noção que não é própria do Ocidente. E, portanto, eles iam para a messe dos oficiais, clube de oficiais, como lá se diz, para as piscinas e não sei o que, não sei o que mais. E tiravam fotografias às mulheres. Porque aparecia alguém com o melhor aspecto e eles chegavam lá, era normal. E se calhar isso deve ser orgulho, não faço ideia, nunca estive na Arábia Saudita. E, portanto, os americanos, logo no princípio, os alunos internacionais durante uma semana, salvo seja, mas enfiados numa ação de formação durante uma semana que lhes permitisse perceber exatamente em que ambiente que estavam, evitando realmente que pudessem ter problemas. E outra das questões, por exemplo, que em Portugal, nos países latinos, de alguma maneira na Europa, beber e conduzir é relativamente pacífico, é um crime de lesa pátria. Se tu és apanhado com mais de não sei quantos por cento de álcool, és pura e simplesmente pegado em ti, faz as malazinhas e mete-te no avião. E, portanto, é necessário, de facto, saberes os meios em que estás. Mas não tive nenhuma função de comando, estávamos apenas numa situação académica. Assim. Mas depois tiveste uma função de comando, foi já na vida real, não é? Na vida cá fora. Na vida real tive, na vida real e nos Estados Unidos. E como é que foi essa? Podes-nos dizer qual é que foi essa função e como é que foste lá? Nos Estados Unidos ou em Portugal? Em Portugal. Eu, quando realmente senti que chegou ao final aquela fase da vida militar, porque cheguei ao meio da carreira e percebia que a outra metade não tinha muito interesse, não teria lido nada importante, saí. Foi tal situação em que me reformei. E a primeira coisa que fiz, aliás, dizer-vos que o Exército, quando eu acabei a Academia Militar, mandou-me 3 anos para a FEUP. Isso foi uma vantagem logo a tal questão daquele projeto mais de vida no início. Eu fui para transmissões para vir para o Porto, portanto, ao vir para o Porto, para vir para a FEUP, e tive 3 anos. Escusa será dizer que eu naqueles 3 anos fiz pouca coisa. Ia utilizar uma expressão um bocadinho mais norteña, fiz pouca coisa. E, portanto, como diz o outro, andei a fazer coisas a gritos, não é? E não aproveitei, nitidamente, não aproveitei aquele tempo. E, portanto, mal eu me reformei, a primeira coisa que fiz foi ir ali à FEUP, que já estava nas novas instalações, não na antiga Rua dos Bragas, mas já estava naquele sítio que conhecemos agora, e lá me inscrevi. Perdi imensas equivalências, e, portanto, inclusive tive que começar com algumas cadeiras do primeiro ano e mudei completamente, digamos, a postura. Isto tem a ver com projetos de vida e deixei de ser aquele gajo que tinha a mania que era reguila e tal, e meio rebelde, e, portanto, armado em totó, ia para a frente. Armado em totó ia para a frente e fazia grupinho com os totós, com os nerdzitos. Epá, até não desgostei. Encontrei gente interessante. Essencialmente despachava as matérias, tinha boas notas. Os professores que me conheciam do tempo em que andei lá os primeiros 3 anos da Rua dos Bragas e tal, e ainda me chamavam Tenente Alberto e tal, já sou frente, já sou major e tal. E depois vinham, comentavam e tal, a sua postura agora está muito diferente e tal. Isto tem a ver com realmente esses objetivos. Bom, e depois ter acabado de facto ali o curso de eletrotecnia na FEUP, e fiz mais umas coisas de especialização e tal, e acabei por receber um convite para ir para a EFASEC, porque eles estavam com a EFASEC era e é uma grande empresa. É considerada da engenharia portuguesa. Uma das maiores empresas portuguesas de tecnologia. De engenharia e engenharia portuguesa. Exato. E engenharia de norte. Aliás, eu ainda sou no tempo em que os melhores alunos nas áreas de eletrotecnia, computadores, ramo de energia, aqueles professores mais perto das fases final de carreira, não é que eram, digamos, os olheiros na altura, era pessoal para a EDP e era pessoal para a EFASEC. Pessoal para a EDP, pessoal para a EFASEC, estão lá a buscar aqueles que tinham aquele perfil mais adequado e, portanto, esses tinham um bocadinho a via verde. Não era toda a gente, mas tinham um bocadinho a via verde. E de facto, realmente ali na EFASEC, a EFASEC tem 3 escolas, ainda tem, na Maia, na Arroteia, que foi onde tudo surgiu, onde tem energia, a parte dos transformadores e não só. E também a área corporativa, depois tem uma zona mais ligada às engenharias em Lisboa. E realmente eles tinham certificado todos os polos e aquele parcial deles, os gauleses, exceto ali a Arroteia. Portanto, eles acharam, com certeza, que teria a competência técnica que tenho, mas essa não é muito importante, muitas vezes não é a parte mais importante, mas teria, digamos, aquela componente comunicacional, de gestão de pessoas, a parte da liderança e da comunicação, gerir os interesses, também não era propriamente um chaval de 30 anos e tal, e realmente fui convidado para quê? Para dar origem àquilo que era o Departamento de Ambiente e Segurança na Arroteia e poder certificar os diferentes negócios da Arroteia, porque era a parte mais industrial, com fábricas, shop floor, etc.
que até aí não se tinha conseguido fazer com os departamentos todos de qualidade, ambiente e segurança que a FASEC tinha na altura. Sim, e aí foi um momento que me deu prazer, satisfação, principalmente de uma maneira fleumática, dobrar todos aqueles engenheiros da casa, não é? Que relativamente a estas áreas que são tidas como menos importantes, e temos que reconhecer, porque está ligado, e depois estive ligado a essa parte, que é a parte da produção, de produzir, realmente cliente, etc, e negócio, etc, e fábrica, realmente vir o gajo chatear por causa das luvas e por causa dos gases e por causa da proteção e por causa não sei o quê, é realmente chato. E foi importante também o quê? Realmente criar um objetivo, que eu sou um objetivo como toda a gente, que era o processo de certificação. De acordo com as normas, com as ISOs necessárias. Mas isso já é um bocado o meu ponto também com o que tinhas feito no... Exatamente, Marcelo. Tem a ver com isso com o que tinha feito em termos militares. Portanto, encontrar qualquer coisa que, se quisermos, fosse o inimigo comum. Sim. E o inimigo comum era realmente a certificação, que é para uma entidade externa, e depois, como saberão, vocês seguramente sabem, depois há as renovações anuais. Auditorias. As auditorias de acompanhamento para garantir que o sistema continua antes da renovação. Mas aquilo que também foi necessário convencer, foi necessário duas coisas. Primeiro, o aceitar o projeto e o saber a quem ia responder. É uma coisa básica, mas que é fundamental. E, portanto, respondi ao elemento... Isso na última sessão, sobre responsa. Foi, exatamente. É saber a quem é que respondes e quem respondes na perspectiva que empowerment é que aquela pessoa te pode dar, mas, digamos, capacidade é que ele tem de influenciar decisões. E, portanto, eu respondia diretamente ao elemento da Comissão Executiva. Então tu estavas com um sponsorship com mais alto nível. Estava, exatamente. O elemento da Comissão Executiva, a Comissão Executiva na altura, não sei, tinha 7 pessoas, e, de facto, era um deles. E isso é que me permitiu, quando eu estava presente naquelas reuniões com os responsáveis dos business e com os responsáveis de fábricas e não sei o quê, estar ali com a vestimenta, porque eles sabiam que se alguma coisa... E, exatamente, com aquela autoridade um bocadinho investida. Claro que eu usava de uma forma sapiente e não usava de uma maneira que fosse agressiva. Autocrática. Exatamente. Mas depois também, depois de termos conseguido as primeiras certificações, e foram várias unidades de negócio que se certificaram, quer em ambiente, quer em segurança, era garantir que estas autorias de acompanhamento investirem anuais para manter a pressão e a intensidade e não o relaxamento, é mantê-las semestrais. E, portanto, sem 6 meses. Isso era caro. O sistema auditar era sistema complicado e tal, portanto, mas garantir que se mantenha ali um patamar até que aquilo entrasse um pouco no automático. Sim. E entrou ou não entrou? Enquanto lá estive, entrou, agora não sei como é que estão. Sim, não, era fácil. Não, mas não, eu estou a dizer isto não com alguma vanglória, mas porque era fácil, porque realmente o patamar que se partia, isto é uma vantagem, era fraco para uma empresa com os pergaminhos da IFASEC. E estava a ser, e isto é que era importante, e o enfatizar isso era muito importante, que era muito, o negócio da IFASEC, como todas as organizações, vai mudando ao longo do tempo. E o mercado mudou completamente. Portanto, o mercado já não era a REN, não era a ADP 60%, era precisamente o contrário, 60% era mercado externo e que tinham a aumentar, se queriam continuar a existir e a ser sustentáveis, aumentar o mercado externo. E o mercado externo implicava automaticamente que houvesse um conjunto de requisitos nestas áreas que fossem cumpridos. Se não conseguias evidenciar, nem sequer tinhas acesso aos cânones de encargo. Claro. E isso também foi algo importante para o negócio, não apenas porque sim, e porque uma empresa como a IFASEC tem sido certificada, mas isto é uma questão de sustentabilidade do negócio. Bom, e realmente, eu dizia há pouco que realmente sim, enquanto lá estava, porque os valores que tinham, os dias perdidos, acidentes, mais isto e mais aquilo, eram de facto valores muito fracos e, portanto, era fácil fazer algumas provas. E foi importante e foi fundamental dar formação àquela gente toda e trabalhar muito com os trabalhadores, não é? Que são aos centenas e centenas. De transformação. Houve alturas que até a minha filha lá uma mega empresa. Lá. Quantos anos? A minha filha, isto demorou, a primeira, demorou-nos 18 meses. Porque fundamentalmente o que foi preciso, quisemos também que fosse tiro e queda, ter a certeza, a garantia que realmente aquilo ia correr bem e não ia ficar meio coxo numa fase inicial. E portanto era, e sempre a brilhar logo. E a mentalidade é que foi importante. Eu, enfim, tenho um sogro que foi engenheiro da IFASEC, entrou nos anos 60, quando a IFASEC começou a surgir na IFASEC, e que realmente logo eu sempre dizia, ou seja, vai ter fortes dificuldades, porque aquilo é velha. A IFASEC, contrariamente ao que é hoje em tempo, porque hoje vou continuando a falar com as pessoas que lá estão, ainda ontem tomava café com um deles, coitado que está em layoff, etc.
A EFASEC, as pessoas saíam da FIUP e reformavam-se na EFASEC. Ok. E, portanto, aquilo era nitidamente algo que havia gente de carreira. E, portanto, mudar aqueles mindsets e ser capaz de os, não é educar, mas de os... Influenciar, talvez. Era difícil. Principalmente encontrares os tais fundamentais, aquelas partes interessadas nas questões mais importantes, para com essa depois garantires a influência de todo. Nos tempos que correm, hoje em dia, já sei também, vai para 5 anos, de facto tem muita gente nova, aliás, conhecemos um outro caso que é nossos colegas que estiveram lá, está, até a maior parte das pessoas já nem conhecem muita gente, mas naquela altura era de facto, aquilo era uma família e aquilo era difícil de entrar. Por isso é que de facto nunca se tinha conseguido. E também uma das condições foi teres alguém a quem responder, que se percebesse que faça a diferença para um lado, e para o outro lado teres uma equipa que ser a tua equipa, e tive a possibilidade de contratar pessoas, selecioná-las e contratar pessoas. E essa é importante. E estávamos todos no mesmo barco e realmente éramos nós contra toda a gente. E não receber os restícios das pessoas que nos serviam muito bem. Então vou ali ajudar o Alberto e tal, aproveita a engenheiro e tal, utiliza-os. Mas aí faço é que foi um bom período. Foi um bom período, um período que me excitou bastante. Não é a única coisa que me excita, mas esse excitou. Então, Tiago. Se olhares para os teus projetos da tua vida, os vários projetos em que estiveste envolvido, como é que achas que isso te definia como gestor de projetos? Basicamente, a pergunta é: o que dizem os teus projetos de ti? Bom, uma boa pergunta. Isto é uma pergunta assim. É uma pergunta assim. Uma boa pergunta. Isto é mais finos. Vai ficar muito emocional agora. E como temos no Toastmaster aquela parte dos discursos improvisados, não é? Temos 30 segundos para pensar. E aqui dizemos, é uma boa pergunta, não. Vamos já escassar essa. Queres pedir 4 finos que é para dar aqui? Era uma boa ideia, era uma boa ideia, é capaz de ajudar. Pá, já vou daqui com 3 finos, já Até porque não estava à espera disto. isto merece o brinde do dia. Vai Esta ficar pergunta- emocional. Vai ficar emocional. Esta pergunta Até porque o merece pessoal que brinde chegou do dia. aqui, pá, o pessoal que chegou aqui merece o prémio, né? Quem chegar aqui e ouvir isto, pá, o Alberto oferece para pagar um café. O Alberto ainda está a pensar. Falem com o Alberto. Enquanto o Alberto aqui pode pensar na resposta, porque realmente a pergunta é uma pergunta É uma pergunta de vida. de vida, há mais nada de vida. Eu não tenho 30 anos, é uma pergunta de vida. É muito interessante, Final de vida. como nestes 10 minutos, 15 minutos estiveste aqui a contar, tu realmente falaste de muitos conceitos, de forma indireta, de boas práticas de projetos. Falaste de liderança, falaste de influenciar, estar rodeado das pessoas certas, ou seja, aqueles recursos, as competências que tens. Falaste de objetivos, monitorização e controlo. A própria monitorização e controlo também a fizeste. Hoje, Partes interessadas, não é? A gestão das partes a interessadas. gestão de partes interessadas. E agora, assim, de uma forma muito rápida, aos olhos que tens do teu conhecimento de projetos de hoje em dia, o que é que farias diferente enquanto eu peço 4 filhos? Também é pesada essa pergunta. Eu vou buscar 4 filhos para a tua pergunta. O que é que se faz diferente e como é que os projetos definem um percurso profissional? Quando se está na realização do projeto, tu naturalmente a sua execução é influenciada pelo teu conhecimento e se é um projeto é algo que não foi realizado e é algo que seguramente queres atingir. E portanto, não sendo tentativa e erro, mas existe muito de incerteza no que corresponde àquilo que é o objetivo que tu queres. E o objetivo que tu queres, o objetivo que recebes, é logo aquilo que te define a maneira como vais fazer todo o resto. A gente tem basicamente aquela trilogia, se bem me lembro, que é digamos, qual é que é o objetivo que se pretende, o tempo e os custos. Uhum. O scope e tal, os O custos âmbito do de tempos e custos. exatamente. E depois a qualidade realmente faz a ligação de tudo isto. E tu teres para ti, e aí a tua qualidade enquanto gestor de projetos, de alguma maneira na fase inicial, e se não te abrirem a boca e meterem para lá aquilo, e depois vai ter que sair do outro lado qualquer coisa, é encontrares uma maneira mais ou menos inteligente, mais ou menos sapiente, de garantires que aqueles objetivos são objetivos que tu possas pensar que são executíveis. Claro, quem está na vida profissional só para gerir projetos, não é? E essa é uma outra componente nesta fase final que eu também gostaria de ter. Aí estás sujeito, não é? Há um conjunto de projetos que existem e entregam-te a pasta e vai ter que ser aquilo e não tens opção. Enquanto podes ter a opção de teres ali alguma garantia de
teres influência, e ela também só pode surgir a partir da altura que tenhas alguma capacidade e, digamos, algum poder de influência. Mas algum peso, precisamente. Não é? Teres a influência naquilo que realmente tenham que ser os teus deliverables, não é? Isso é importante. Porque a tua taxa de sucesso vai ter muito a ver se atinges ou não atinges aquilo. E, portanto, se logo no princípio não te deixares influenciar muito e tiveres bem a noção dos pés assentos na terra para garantires que esses objetivos são objetivos que possam ser executíveis relativamente ao teu know-how da organização, é fundamental. E, portanto, sim, objetivos que tu consigas ter alguma capacidade de os ajustar para garantires que, e essa outra componente, dentro das circunstâncias todas, tu com a tua capacidade, com a tua equipa e com o resto das variáveis, tu consegues lá chegar, isso é fundamental para o sucesso. E depois o sucesso vai se encavalitando no sucesso. Se estiveres associado ao sucesso do projeto A, depois do projeto B vais ter mais manobra, vais ter mais espaço, vais ter mais recurso. Não é? E também é importante, e isto aconteceu muito na IFASEC, que é, ok, isto pode correr mal, mas meus caros, se esta coisa não correr bem como é preciso, não vou ser só eu que me vou afogar no meio disto tudo. E é preciso que estas responsabilidades... Ora, cá chegou. Estou a chegar os finos, que é para a pergunta do Nuno. Eu acho que a pergunta do Nuno merece finos. Mas isso que estás a dizer é muito interessante. Tu conseguiste partilhar bem essa responsabilidade com a equipa? Exatamente. Esse peso que eles sentiam a impressão. Não é tanto só na equipa, quer dizer, não é na tua equipa, mas é realmente nas partes interessadas. E há aquela velha expressão, quando não é pôr a merda na ventoinha, quando espalha atinge toda a gente. Não é isso. Isso não é próprio, nem é digno, isto do projeto não é propriamente do que se pretende. Mas que se isto estar bem definido, quais são aquelas parcelas que correspondem àquilo que é o perfil do projeto e que realmente tem dono. Tu podes ser a pessoa que faz a gestão, gestor, não é? Mas há partes que têm dono. E se essas partes são as partes críticas que naturalmente podem não depender de ti, e se elas não acontecerem, que fique bem identificado perante a coletividade, realmente não aconteceram com o Tiago, com o Alberto, o Nuno, o Marcelo, ou não, o Renato. Foi ali que falhou. Mas quem é o Renato? Mas tu davas essa visibilidade? Era fundamental. E sempre nas reuniões, que tem que ser assim, princípio, meio, fim, e nem faço é que tinha um bocadinho essa cultura, realmente era 20 minutos, e portanto sabia-se exatamente qual era a agenda, e chegava-se ao fim, e havia não apenas papos nos papéis, mas havia ali definição. Realmente ficava muito bem identificado perante o sponsor, e era um sponsor que decidia dos prémios de toda aquela gente, que era o meu sponsor, era o sponsor que eu influenciava, perante toda a gente, não é? Ficava ali, o Renato ficava a saber quais eram as partes críticas com que todos concordávamos, mas realmente se o Tiago metesse as patas, prestam por aquela razão, mas eu não ponho o Tiago ao chefe, quer dizer, não é? E eu, Alberto Sérgio, não tinha aqui mais nada para fazer, porque realmente está bem atribuído. E isto não é ser velhaco, mas é também, era aquilo que nós aprendemos muito, não é? E que sabemos, que é a questão da corda no pescoço, não é? O gajo tem a guilhotina, tem o pescoço na guilhotina, tudo bem, é pacífico, mas entregar a ownership, digamos, de partes críticas é importante, porque assim, de certeza, não apenas pelos teus lindos olhos, nem apenas porque sim, tu vais obter a colaboração das pessoas, também é parcialmente, pelo menos um braço delas, quiçá talvez o braço direito e a perna esquerda, que podem ficar no centro. Portanto, sim, e a minha perspectiva sempre foi um bocadinho esta, eu assumo, eu lidero o projeto, mas, porra, também vais ter que ter ali uma parte de responsabilidade que não é só por si e por estar ali escrito na folha. Não? Isto foi a resposta à pergunta do Nuno? Eu que me defino, eu não me perguntava o que é que me define de alguma maneira os projetos em que entraste. E é um pouco isto, tem um bocadinho isto para... Eu não me importo, de facto, ser a cara daquilo, com as vantagens e inconvenientes, mas ter sempre uma garantia de que tem ali algumas boias, vou chamar isto de boias, embora não seja propriamente boias de salvação, e que realmente a minha flutuação neste plano de água, já que estamos a olhar aqui para o Douro, não é? O Douro, onde nadei já várias vezes. Bom sítio. No plano de água, não é só a minha boia, está um conjunto de boias, e se a tua boia também se perder o ar, tu também és capaz de ter que
E, portanto, esta noção da rede, que ela aconteça é importante. Muito bem. Não agarrar só para mim. Antes de começarmos aqui então a fechar aqui o nosso podcast, que ainda temos mais uma pergunta para ti. Não, uma pergunta para ti não, mais um momento da tua vida, mais um programa da tua vida. Só um brindezinho, merecemos um brindezinho aqui a este momento. Não, eu gosto disto porque Ao brinda-se brinde muitas vezes. do dia. Brinda-se. Isto é o brinde do dia. Expectativas agora para a tua nova aventura na NATO. É um facto. É um facto. E projetos. Tínhamos que terminar com isso. Dizer-vos que realmente, eu dizer no princípio que acho que fui uma pessoa bem fechada tive o privilégio da sorte da vida, as coisas não me têm corrido mal em termos pessoais, em termos profissionais. E isto é nato. Eu quando saí da IFASEC disse assim, agora esta terceira parte da minha vida profissional, tive algumas coisas que fiz. Bem dividido, sim. A primeira foi a vida militar, não é? A segunda eu poderia teve outras componentes, mas a mais significativa foi a IFASEC, em que realmente ajudei a produzir e a criar riqueza. E também é preciso saber quando se sai. E o ter saído da IFASEC, quando entrou, agora é fácil, não é? Quando entrou Isabel dos Santos, já se percebeu que estrategicamente é aquilo que me interessava. E isto é importante em termos de perceber que há qualquer coisa ali que realmente mais tarde ou mais cedo, independentemente de algum balão de oxigênio que entre na altura, mas isto não é o caminho que se quer. E portanto ser esse o momento que se ajude também a pessoa a formatar aquilo que seja a ideia para arriscar e dar outro salto. E a terceira componente, entre outras coisas que fiz, mas aquela que gostaria de ter para mim era três coisas. Três. Ou era trabalhar numa plataforma offshore de petróleo e gás. Gostava de fazer uma coisa dessas, acho que não vou conseguir. Ou era trabalhar para as Nações Unidas, ou era trabalhar para a NATO. E a NATO, as Nações Unidas naquela componente de dizer que faz parte de uma organização que de facto, enfim, pretende bem e faz tem uma bem. influência no mundo todo. Né? E é reconhecida, não é? Embora com estas e aquelas nuances políticas, mas de facto existe para ajudar o mundo a encontrar melhores caminhos. A NATO, pela razão de ter sido militar e poder desenvolver funções naquilo que é a organização por excelência militar que nós temos no Ocidente. E são as três. Portanto, plataformas offshore, NATO e a questão das Nações Unidas. E sim, muitas vezes, e outra coisa que é importante, e de facto a vossa geração nesse aspecto trabalha muito melhor aquilo que trabalhava na minha, que é a questão de uma rede de contactos. É de facto fundamental. Uma boa rede de contactos, e perguntavas há pouco, Nuno, o que é que se leva dos projetos a isso? O projeto também é contactos, não é? E de uma ou de outra maneira há de haver um momento na vida em que vai ser importante aquele fulano ou aquela fulana, e vai ser importante este podcast que eu estou a fazer, aquela coisinha interessante que eu fui fazer a Lisboa e ganhei o segundo prémio lá daquela competição que houve entre gestores de projetos e não sei o quê. Não é? Há sempre alguma coisa que pode ser importante e com mais ou menos força à volta pode ser isso que me faz a diferença. E realmente a NATO surgiu não por um ângulo que eu acho tem que ser verdadeiro, aliás, como também já fui para o meu atual manager, porque eu estou num departamento de qualidade da Escola de Formação e de Treino da NATO. Por coincidência, e por sorte minha, é em Portugal e é em Oeiras. Só para ter uma noção, no ano passado, não sei quantas pessoas é que recebeu para a BS, mas no ano passado a Academia recebeu quase 6 mil pessoas, que todos os anos vão ali fazer, que vêm dos países todos, que são mais que as mesmas, são 26 ou 27 países que existe na... Olha o Renato. O Renato. Mas quem é o Renato? Porque não, Renato. Ele vai ficar feliz. Este também tem um percurso de vida muito interessante e este sim muito ligado a projetos, porque esteve ligado às telecomunicações. Aquele projeto verdadeiro mesmo, às telecomunicações, quando a Ótimos era Ótimos e depois há algum tempo na nós. Mas para dizer o quê? E portanto, a NATO sim, realmente acabei por uma rede de contactos que tive, ser uma das pessoas que foi escolhida para uma função, para vocês terem uma ideia, e assim genericamente, não é por ser um cargo especial, porque não é? 600 e tal candidatos e acabei por ser eu selecionado. Não era o mais bonito de certeza, não é o gajo mais competente de certeza, não sou o gajo que tem outras características, mas é todo um percurso de vida Encaixa. sim, com vários preenchimentos, pontilhado por várias coisas que acabam por dar aqui uma... E eu não quero parar aqui, porque agora o meu objetivo seguinte é trabalhar para a União Europeia. Ok. Ok. Interessante. Que é algo que é muito importante, e a União Europeia agora com todo este dinheiro que vai surgir, isto é estratégico, isto é projeto de vida, com todos estes milhões e milhares de milhões que vão surgir por causa do que está a acontecer com o Covid, os países vão abrir o dinheiro à bolsa, vai haver dinheiro a rodos, projetos europeus a rodos transversais, vai ser preciso gente,
sempre naquela perspectiva, nesta minha terceira fase de vida, que é trabalhar como contractor. Não quero cá contratos de 3 nem 5 anos e não sei o quê. É como contractor, ver, fazer, andar e tunga. Na próxima, Tunga quer dizer A terceira fase, A terceira da minha fase era terceira idade. pode ser Posso terceira chamar a idade. mesma coisa, Pode não é? ser terceira idade. Em termos profissionais é, em termos de vida espero que não. na próxima década juntamos aqui para ouvir então o teu programa, União Isso, Europeia e os isso. teus projetos. Para a Alberto, quarta idade. Última pergunta rápida, Alberto. Chute, Marcelo. Seguir regras ou cumprir objetivos? Resposta rápida. Não tenho dificuldade em dizer que é seguir objetivos. Cumprir objetivos. Fuck the rules. Make your rules. Posso fazer mais uma? Também resposta rápida. Dica para que todos os teus projetos sejam mais destemidos e aventureiros. Não puxem pelos cabelos. É aquela coisa que vemos muito e está muito, é keep calm. Ok, É manter a a calma. calma. Sem dúvida, manter a calma. Não ceder sob a pressão. Manter a calma e tudo vai assentar de forma correta. Não estressar. Bem, obrigado, Alberto. Obrigado pela tua. Obrigado, por, Alberto. por te teres aventurado aqui para a nossa. para o nosso 3 primeiro machos. podcast. Lusitanos e do Norte. espero que tenhas divertido. Já foi muito bom, foi muito bom. Gostaste? Primeiro dar os parabéns pela ideia. Seguramente todas estas coisas têm espaço no espaço virtual e seguramente ela pode vir a ser importante mais tarde, sabe só para o quê, mas seguramente que isto vai ser importante para a frente. Obrigado por me terem convidado e esperemos que os próximos tenham gente com mais interesse. Então, Com mais nível. um brinde, então. Mais um brinde. brinde Mais a todos nós. E viva ao Porto. E a PBS. Bom trabalho.